Mais uma vez, vindo aqui falar de Petrobras, porque saiu, né, tá saindo esses dias matérias referente a os lucros, né, a projeção que o mercado está fazendo para o resultado de Petrobras. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar para você primeiro sobre o que o mercado espera e projeta para o segundo tri de 2025, né? Então já passou, na verdade, mas o que, que o mercado está esperando aí dos resultados de Petrobras, né? O que, que o mercado projeta agora e é muito importante que o resultado de Petrobras venha alinhado ou venha acima da expectativa de mercado, porque isso vai refletir positivamente nas ações. No meu último vídeo aqui de Itaú, eu falei que como o resultado de Itaú tinha vindo acima do esperado, então as ações iam abrir bem positiva e foi o que aconteceu, tá? As ações do Itaú abriram bem positiva, acima dos 2%, então vamos ficar de olho no que o mercado está projetando para a Petrobras e vamos acompanhar o resultado de Petrobras assim que sair. Depois eu vou passar um pouco sobre os dados fundamentalistas da Petrobras, como o PL, né, o famoso múltiplo, P sobre VP, e um indicador que eu gosto de falar bastante aqui, que é o EV EBITDA. Nesse vídeo eu também vou trazer uma análise da minha carteira de uma maneira diferente para vocês verem aí a carteira com base no Markowitz, né, na questão de gestão de risco, que eu acho super importante, e eu não vi ninguém trazendo algo nesse sentido, então eu acredito que vai ser novo para você que está em casa e espero que seja bastante proveitoso. E no final eu vou falar sobre o preço projetivo de Petrobras, que eu acredito sim que tem grandes chances de se materializar caso o petróleo venha a ajudar a Petrobras. Mas dando início aí, né, ao nosso vídeo, a gente vai começar então pela projeção do mercado financeiro em Petrobras, né? E essa notícia aqui, né, da Money Times, que eu gosto bastante desse portal, gosto também da Infomoney, é super importante a gente acompanhar esses portais para a gente se manter atualizado, tá? Aqui a expectativa dos analistas para o lucro e dividendos no segundo trimestre de 2025. Então ele traz aqui vou dar um zoom para a gente ver melhor, né? Petrobras deve manter uma performance sólida com balanço no segundo trimestre, ainda que pressionado por preços mais baixos do petróleo, segundo analistas. Então, eles acreditam aí, já nesse primeiro momento, que Petrobras deve ter uma entrega de resultado, né, um balanço interessante, ou seja, mesmo com a piora no preço do petróleo, o mercado acredita que as ações de Petrobras devem vir, o resultado de Petrobras deve vir positivo. Então, de acordo com a Bloomberg, lembrando que a Bloomberg acertou muito próximo o resultado de Itaú, então é importante a gente olhar o que a Bloomberg está falando aqui, porque eles costumam ser bem certeiros, né? De acordo com o consenso reunido pela Bloomberg, a estatal deve registrar receita líquida de 114,6 bilhões, um EBITDA de 56,9 bilhões e um lucro líquido de 22 bilhões de reais. Então, isso é muito interessante. No mesmo período do ano passado, a empresa teve prejuízo líquido de 2,6 bilhões por conta de eventos não recorrentes, tá? Então, o Safra, ele acredita que o EBITDA deve vir 9,9 bilhões, com margem de 49% no lucro líquido, né? Com esses números, a Petrobras teria uma condição de distribuir 2,2 bilhões de dividendos, então trazendo um dividend yield de 2,8%, disse o banco. Lembrando que isso daqui é somente do segundo tri de 2025. Então vamos supor que ele entregue 2,8 e no próximo tri mais 2,8 ou mais 3 e no último tri mais 3, então a gente estaria falando aí de mais 9% para frente, tá? Então é muito dividendo aí
que a Petrobras ela distribui, tá? Já o BTG Pactual está mais otimista, esperando um EBITDA de 10 bilhões, 10,9 bilhões, alta de 2% em comparação do trimestre, né? Comparação trimestral. E, segundo o banco, o recuo do Brent será compensado por um volume de produção maior. A estimativa para o fluxo de caixa livre é de 5,3 bilhões, o que permitiria um pagamento de 2,3 bilhões de dólares em dividendos, com rendimento de 3%. De fato, o BTG ele tem sido bastante o BTG ele tem sido bastante assertivo nas suas projeções, tem sido muito coerente ali nas suas projeções. Então, aqui a gente já viu que o Safra projeta 2,8% e o BTG 3%. Então, a gente deve ver algo em torno disso aí, tá? Vamos anotar esses números, vamos prestar atenção nesses números, porque assim que sair o resultado de Petrobras, a gente tem que olhar esses números se estão alinhados com o mercado, porque se vier alinhado, tudo bem, tudo certo, não tem nenhum problema. Se vier acima do esperado, as ações devem reagir muito bem. Agora, se vier abaixo, aí a gente começa a ter algumas complicações no valor da cota por ação ali, tá? Então, vamos ficar de olho nesses dados aqui, beleza? Voltando à matéria, que mais que a gente pode falar aqui? O Bradesco, então, projeta um EBITDA de 9,97 bilhões, número 6% menor em relação ao primeiro trimestre e 17% abaixo do segundo trimestre de 2024. Aqui o Bradesco ele foi bem pessimista, né? Bem pessimista na sua projeção. Então, se vier um número acima disso daqui, muito provavelmente os analistas ali do Bradesco vão ter que fazer aí uma revisão, né? E vamos ver o que eles enxergam para a Petrobras nos próximos TRI, tá? Vai ser interessante a gente acompanhar a análise do Bradesco BBI. Mesmo com o avanço da produção, o banco avalia que o efeito será neutralizado por preços mais baixos do Brent e pela redução no valor do combustível vendido no Brasil. Então, né, a visão realmente pessimista aí do Bradesco. Assim, a expectativa para os dividendos também recua, com a casa projetando 1,9 bilhão de dólares em repasses, abaixo de 2,1 bilhões pagos no primeiro trimestre. Então, eles acreditam que o segundo trimestre foi muito mais fraco do que o primeiro trimestre, tá? Que mais que a gente pode falar aqui? No mesmo tom, o Santander estima um EBITDA de 9,9 bilhões, ainda que a produção tenha alcançado níveis recordes no trimestre. Os analistas destacam 2 pontos de pressão: a queda sequencial do preço de petróleo e perdas do estoque de refino. A projeção da instituição é de um fluxo de caixa livre de 4,6 bilhões e distribuição de 2,1 bilhões em dividendos. Então, o Santander, que é uma casa muito boa também, que eu respeito bastante, né? Os caras são muito bons. Aqui está com uma visão mais alinhada do BTG, só que eles acreditam que o caixa livre, né? O que é o caixa livre? Só para a gente trazer a luz aqui do nosso vídeo, né? É quando você tira todo o investimento, você tira toda a parte de custo e realmente é o que sobra ali. E aí o que tem de caixa livre, ele pode distribuir pelo menos 45% desse valor em dividendos. Qualquer valor acima disso é considerado como dividendo extraordinário, tá? Isso preserva o caixa da empresa, a sua capacidade de investimentos, a capacidade de pagamento de dívida, enfim, o mercado entende como sendo algo benéfico para o caixa da empresa. Só que a gente tem que lembrar que aqui é Brasil, né? Então, em 2022, no governo Bolsonaro, ele pegou praticamente ali
uma grande parte do caixa da empresa num ano eleitoral e distribuiu 68% de dividendos, o que foi uma distribuição de dinheiro gigantesca para o governo. E eu acredito fortemente que o governo Lula deve fazer a mesma coisa agora em 2025. Se não em 2025, com certeza ele fará para 2026. E o governo Lula já sinalizou que pretende sim fazer isso já nesse ano de 2025, mas fato é que ainda não saiu nada sobre isso, não há rumores ainda sobre isso, e enquanto isso a gente aguarda e toda oportunidade que a gente tem, né, todo o dinheirinho que a gente vai aportando, se bem que eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores que eu parei de comprar Petrobras e eu comecei a investir em Banco do Brasil, em começar a aumentar um pouquinho a minha posição em Banco do Brasil. E já nos próximos tópicos eu vou mostrar aqui um pouco da minha carteira, mas de uma maneira muito diferente que eu ainda não vi ninguém mostrar aqui no YouTube, e aí eu vou querer muito a sua opinião. Se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e curtir, porque mais de 80% das pessoas que assistem o meu vídeo não são inscritos. E se inscrever no meu canal no YouTube e curtir o vídeo, eu sei que é uma métrica de vaidade, mas mostra pra gente se a gente tá no caminho certo ou não, né? Se a gente deve continuar a fazer o que a gente vem fazendo com bastante carinho aqui, tá bom? Voltando aqui para a notícia, né? A fase é desafiadora para a Petrobras, né? Para o Santander, a Petrobras atravessa a fase mais desafiadora do seu plano atual, do seu plano estratégico atual, né? Com pouca margem de manobra no balanço e pressão dos preços mais baixos de petróleo. Então, para o Santander, a fase é desafiadora. Então, o link da matéria vai estar aqui na descrição e você vai poder conferir ela mais a fundo e ler com mais calma, enfim. Agora eu queria trazer aqui, né, o Investidor 10, como sempre presente aqui no nosso canal. Então eu gosto de trazer aqui os dados fundamentalistas para você, para que a gente não fique aqui só no campo das especulações. Então a gente pode trazer os números aqui da instituição. Petrobras, né, fechou 32,31 no pregão de hoje. Hoje eu gravo aqui, é dia 6 de agosto, às 22h15 da noite. Uma variação positiva no ano de 3,75, então ficou um bom tempo aí, né, no campo negativo, então voltou ao campo positivo, interessante. O PL é um PL alto, né, 8,67, preço sobre lucro. P sobre VP voltou a ficar acima de 1. Então, se você, mais uma vez, né, se você está acostumado a analisar fundos imobiliários levando em consideração somente o P sobre VP e achar que investir em ações segue a mesma lógica, eu tenho uma péssima notícia para te dar, né? P sobre VP de 1 faz algum sentido, isoladamente não faz sentido, dentro de todo um contexto, aí sim faz sentido. É importante a gente olhar, porque, por exemplo, o Banco do Brasil, a gente sabe que nos últimos 10 anos a empresa negociou apenas alguns dias com P sobre VP abaixo de 1 e menos dias ainda com P sobre VP próximo de meio. E hoje o P sobre VP de Banco do Brasil é 0,6. Então, sim, nesse caso, mostra, né, com base nesse estudo, mostra que tem uma oportunidade gigantesca aqui para a gente. Mas quando a gente traz para Petrobras, ou VEG, Itaú, ou seja, outras ações que têm um histórico maior, olhar isoladamente o P sobre VP não faz tanto sentido. Mas, né, com base aqui nas informações, eu acho um valor extremamente atrativo por se tratar desse tipo de empresa, né, desse tipo de ação. O dividend yield de 17%. E aqui eu acho interessante, né, esse gráfico eu gosto de mostrar sempre. Então, se você tivesse investido R$1.000 há um ano atrás, hoje você teria 1.052. Nos últimos 5 anos, você, ao investir R$1.000, você teria R$4.663. Então, uma valorização aí de quase 500%. E nos últimos 10 anos, estaríamos falando mais de 1.000% de valorização. E é claro,
considerando, né, os dividendos, você reinvestindo os dividendos. Então, o valor considera o reinvestimento dos dividendos. E aqui é o que eu sempre falo para vocês: o poder da bola de neve de você sempre reinvestir os dividendos. Quando você reinveste os dividendos, o poder da bola de neve ela é gigantesca. E isso eu acho bacana para quem tem cultura de investir em fundos imobiliários, já tem essa cultura, né? Quem começou a investir, começou pelos fundos imobiliários, já desenvolveu essa cultura de quando recebe os dividendos, vai lá e aporta 100% dos dividendos, comprando mais cotas de ações e fundos imobiliários, acelerando aí o seu a sua liberdade financeira, que no final do dia é o que todo mundo quer, né? No final do vídeo, eu vou mostrar o preço projetivo de Petrobras, né, como prometido, e o indicador mais importante de Petrobras é o EV/EBITDA, tá? Então, aqui está a média do setor, que é 7,64, a média da empresa de 3,72 e o valor atual de 4,38. Lembrando que esse é um valor extremamente baixo se comparado ao setor, então a ação Petrobras ela está extremamente descontada se comparada com a média do seu setor. Então, quando você analisa a Petrobras, quando você analisa as empresas do setor de petróleo, você tem que analisar o EV/EBITDA, tá? Então, esse sim você pode levar em consideração isoladamente, que é o mais importante, tá? EV/EBITDA tem sempre que um peso maior aqui na análise fundamentalista de Petrobras. Agora, mostrando um pouco aqui a minha carteira, isso daqui é algo que eu acabei desenvolvendo em parceria com uma colega, né? Isso daqui é um projeto futuro que a gente tem. E aí eu queria muito saber sua opinião do que você acha sobre isso. Eu coloquei aqui duas ações que fazem parte do portfólio e o peso de cada uma, né? 90% de Petrobras e 10% de Banco do Brasil. Nesse gráfico aqui, aí você pode colocar por ativo ou por setor, tá vendo? Então aqui 10% é financeiro e 90% petróleo. Aqui você pode colocar o seu benchmark. Então tem o IFIX, IDIV, CDI, IPCA. No meu caso, claro, é o Ibovespa. Então tem esse gráfico aqui de rentabilidade, a minha carteira contra o Ibovespa. Então olha a diferença, né? Ali a partir de 2020 a carteira ela acelera muito forte, enquanto o Ibovespa ele fica ali lateral, né? Lembrando que essa rentabilidade é um retorno acumulado e ele é levando em consideração. Ops, deixa eu mostrar aqui, ó, deixa eu trazer para cá. Aqui, ó, em azul é a minha carteira, tá? E em vermelho é o Ibovespa. E aqui é levando em consideração o valor reinvestido. Aqui está o prazo desde 2005, mas claro que eu não invisto desde esse período, né? Eu invisto mais aqui por volta de 2019, 2020, tá bom? E aqui, o que é muito legal, né? Você clica aqui, ó, em otimizar carteira, então ele traz aqui uma visão de Markowitz, né? Ele mostra aqui, por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, ó. Então aqui, ó, ele mostra a Petrobras, Banco do Brasil, a carteira de risco mínimo e a carteira de Sharpe máximo. Então, o ideal é que tivesse aqui, né? Mas você pode ver que Petrobras está aqui. Então, aqui é o retorno esperado, onde o risco, então é o retorno sobre o risco. Perceba que Petrobras ela tem um risco muito grande, né? E um retorno esperado muito pequeno. Já Banco do Brasil tem um risco muito elevado, mas também tem um retorno muito alto esperado, tá? Então, a carteira está completamente desenquadrada segundo Markowitz, tá? Aqui está a alocação por ativo, então aqui seria a composição ótima da carteira. E pelo Markowitz, né, pela otimização de Markowitz, eu teria que ter 62% de Banco do Brasil e apenas 37%
de Petrobras. E é 90% Petrobras, 10% Banco do Brasil, tá? E quando a gente segue aqui e pede para essa aplicação, né, essa tela, gerar análise da carteira com IA, então ela fala, a otimização matemática buscando maior retorno ajustado ao risco, sugeriu alocação em 37% em Petro e 62% em Banco do Brasil. Esta combinação busca o maior retorno ajustado ao risco. Então, aqui o que eu acho interessante é qual que é o meu maior retorno com o meu menor risco possível. Então, segundo essa sugestão, seria 62% Banco do Brasil e 37% em Petrobras. O que eu acho muito legal, eu ainda não vi ninguém fazendo isso aqui no YouTube. Se você gostou, deixa aqui a sua opinião. Isso é algo que eu estou desenvolvendo, estou trabalhando bastante para futuramente disponibilizar isso aqui para vocês, tá? E analisando aqui o preço projetivo de Petrobras, segundo a metodologia do Bazin, o valor justo seria R$ 128. Eu não acredito muito aqui nesse número. O mercado ele projeta por volta dos R$ 50, então 128 de fato. Bom, é a metodologia, se você acredita, você tem que seguir. Tem uma margem de quase 300% de segurança, então simplesmente, né, segundo a metodologia do Bazin, é comprar, comprar e comprar, porque a ação tem muito ainda que se valorizar. Já na metodologia aqui do Benjamin Graham, a Petrobras, ela está sendo ela tem uma precificada, né, o preço projetivo dela é de 47,86 e aí ela tem uma margem de segurança de quase 48%, o que torna bastante atrativo. Mas o meu preferido é o Peter Lynch, né, o PEG Ratio, que é a questão do crescimento do lucro da empresa. Então, Petrobras tem sido bastante lucrativa nesses últimos tempos e o PEG Ratio dele é de 0,17. Segundo a metodologia do Peter Lynch, de 0 a 0,5 a empresa é muito barata e de 0,5 a 1 a empresa é barata apenas, né? E de 1 a 2 é o valor justo. Então, 0,17 tá muito de graça, né? Tá muito barato e segundo a metodologia do Peter Lynch, você pode comprar aí sem problema nenhum, né? Lembrando que o mercado precifica a ação por volta dos R$ 50. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, acabou ficando um pouco mais longo. Se você gostou, curta e se inscreva. Mais de 80% das pessoas que assistem o meu vídeo não são inscritos no meu canal. E se você se inscrever, se você curtir, mostra aqui para mim que eu estou no caminho certo que eu devo continuar gravando os vídeos. E se você gostou dessa carteira que eu mostrei para vocês, comenta aqui, né, o que vocês gostariam de ver mais nesse tipo de demonstração, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, espero que você tenha gostado e até a próxima.